Família Azevedo e Vieira. As origens. As informações históricas aqui apresentadas resultam de uma pesquisa sobre as origens da família Azevedo e Vieira, em Portugal. Todos os dados são suportados por documentos oficiais e certidões, conferindo-lhe autenticidade. Raízes. As nossas origens. O casamento dos nossos avós, Guilhermina da Costa Marques e Maurício de Azevedo Vieira. Foi numa quarta-feira, dia 12 de abril do ano de 1922 que Guilhermina da Costa Marques e Maurício de Azevedo Vieira, os nossos avós paternos, contraíram matrimónio. A cerimónia teve lugar na paróquia de São José em Lisboa, junto às portas de Santo Antão, e foi o Sr. Cônego João Nunes Ferreira que teve a oportunidade de ouvir o sim. Assim foi o início da família Marques de Azevedo Vieira. Uns dias antes, pelas 9 horas da manhã de um domingo do dia 9 de abril desse mesmo ano de 1922, o enlace foi legalmente formalizado na Conservatória da Freguesia de São José, hoje integrada na Freguesia de Santo António. Os padrinhos foram Carlos de Vasconcelos e Sá, jornalista e solteiro. Dona Angelina Faria da Costa, casada. Dona Maria Valentina Pires, também casada. E António de Azevedo Vieira, com 41 anos, irmão do noivo, portanto tio do nosso pai. Era casado, negociante e morador na Foz do Douro, no número 2 da Rua do Adro, no Porto. Nessa altura, os avós moravam no primeiro andar do número 45 da Rua da Mãe d'Água, que ficava um pouco abaixo do número 49, onde viriam a morar mais tarde, casa que conhecemos bem quando éramos miúdos. Mas como chegaram até este dia? Foi o que tentámos descobrir. Vamos conhecer as raízes do nosso pai, e como este simples casamento permitiu que 103 anos depois, estejamos aqui agora em 2025, a falar dele. A nossa avó, Guilhermina da Costa Marques. A nossa avó paterna, Guilhermina da Costa Marques. Nasceu no dia 13 de fevereiro de 1894, numa terça-feira às 10 horas da manhã no Lugar da Vela, freguesia de Antas, Vila Nova de Famalicão. O Lugar da Vela, como parte de Antas, seria uma pequena comunidade rural, com casas dispersas e campos agrícolas. A vida seria marcada pelo ritmo das estações agrícolas, com trabalho árduo nos campos. Curiosamente, nesse mesmo dia do seu nascimento, foi fundada a Sociedade Voz do Operário, uma importante associação de trabalhadores que desempenhou um papel significativo na luta pelos direitos laborais no país. Foi batizada e registada com 2 dias de vida, numa quinta-feira de 15 de fevereiro de 1894 na Igreja de São Tiago das Antas. A igreja tem um estilo românico tardio, com elementos de transição para o gótico e fica em Vila Nova de Famalicão. Em princípio a avó não conheceu nosso bisavô, pois segundo os registros era filha de pai incógnito, muito comum nessa altura. É provável que não tenha frequentado a escola. Não sabemos o que fez, até casar como o nosso avô Maurício, mas teve um relacionamento com alguém, que deu origem ao nascimento do nosso tio Armindo Varela Marques. A nossa bisavó, chamava-se Maria Luísa da Costa Marques, nasceu na freguesia de São Cosme do Val, Vila Nova de Famalicão, era solteira e tinha a profissão de jornaleira. Naquela época jornaleira referia-se a quem trabalhava, a jornada ou jorna, desempenhava um papel fundamental na economia local, embora muitas vezes em condições precárias. As jornaleiras tinham diversas atividades, que dependiam da época do ano e das necessidades da comunidade. Trabalhavam na agricultura, apanhando milho, batata e outros frutos, cuidando de animais, mondando ervas daninhas, semeando e colhendo. Com o crescimento da indústria têxtil em Famalicão, muitas passaram a trabalhar em fábricas, na fiação e tecelagem. Outras tornavam-se criadas em casas de famílias ricas, cuidando da limpeza, da cozinha e de crianças. Também podiam ser vendedoras em mercados locais. Achamos que a nossa bisavó pode ter sido empregada, no que hoje se chama Dias, na casa de alguém abastado, mas é apenas um palpite. No batizado da nossa avó, mãe do nosso pai, foi padrinho de batismo Manuel Teixeira de Sousa, capitalista, casado e morador na Rua Formosa, em Vila Nova de Famalicão. Um capitalista na época era um indivíduo que possuía e controlava os meios de produção, buscando o lucro através do investimento de capital em diversas atividades económicas. Este perfil englobava uma variedade de figuras, desde grandes industriais a comerciantes abastados, com um papel central na dinâmica económica e social da região. A madrinha foi Maria Adelaide da Conceição, de 19 anos, possivelmente a melhor amiga da nossa bisavó Maria Luísa. Do lado da nossa avó, não conseguimos ter muita informação, mas sabemos que o nosso trisavô, pai da nossa bisavó, chamava-se José da Costa Marques, e a nossa trisavó, Ana Maria da Costa.
Desta união nasceram pelo menos 2 filhos, a nossa bisavó Ana e o seu irmão Miguelino da Costa Marques. Miguelino teve pelo menos um filho, Filipe I da Costa Marques, que nasceu no lugar de Carrazedo, em São Cosme do Vale, Vila Nova de Famalicão. Às 2 horas da madrugada num domingo, dia 18 de março de 1883, 2 dias depois foi batizado na igreja da freguesia, tendo como madrinha Joaquina da Costa Marques, que apesar de não conseguirmos ainda confirmar, poderia ser sua tia, irmã do seu pai. No registro de batismo, não existe qualquer referência à mãe de Filipe. No início do ano de 1946, a nossa avó estaria já bastante doente, e certamente teria já a percepção de que o seu fim estaria próximo. A sua maior mágoa era a de saber que o destino da tia Palmira, também muito doente, seria igualmente trágico. O sofrimento do nosso avô e do nosso pai e tios era com certeza perceptível. A morte viria a assombrar aquela casa, nos 2 anos seguintes, e eles nada poderiam fazer. A avó faleceu então, prematuramente aos 53 anos, numa quarta-feira às 16h30 do dia 27 de fevereiro de 1946 com tuberculose pulmonar, na sua casa da Rua da Mãe de Água 49 Rés do Chão Esquerdo, em Lisboa, onde seria sepultada no 6º cemitério, no Lumiar. Na casa da Rua da Mãe de Água, os nossos avós viviam com o nosso pai e com os nossos tios, que ficariam agora, órfãos de mãe. A nossa tia, Palmira Marques Vieira, doméstica e solteira, acabou por falecer em casa, apenas 3 meses depois, com a mesma maldita doença, uma tuberculose pulmonar bilateral, num sábado dia 4 de maio de 1946, às 10h50, com apenas 23 anos. O apoio do nosso avô eram agora o nosso pai e os nossos tios. O tio Fernando Gastão Marques Vieira, ainda solteiro, com 23 anos, que tinha como profissão nessa altura empregado do comércio. O tio Álvaro Maurício Marques Vieira, que tinha 20 anos e também era empregado do comércio. E o nosso pai António Carlos Marques de Azevedo Vieira, que era o mais novo, com 15 anos, e que à data era ainda estudante. Nos registros destes acontecimentos, não há qualquer menção ao nome do tio Armindo, pelo que presumimos que já era independente nesta altura. Em 1946, ainda no contexto do pós-guerra, o mundo estava em processo de reconstrução, e as questões sobre o futuro da Alemanha e da Europa ocupavam o centro das atenções. O nosso avô, Maurício de Azevedo Vieira. O nosso avô paterno, Maurício de Azevedo Vieira. Nasceu numa terça-feira às 13h30 do dia 23 de setembro de 1879. Na Rua da Bandeirinha, na freguesia de Miragaia, no Porto. Segundo os registros, o avô viveu depois na Rua da Carcereira número 389, freguesia de Ramalde. Atualmente a rua chama-se Rua Pedro Hispano. Curiosamente, a segunda revolução industrial estava em pleno andamento, com invenções como a lâmpada incandescente e o telefone a transformar a vida cotidiana. O nosso avô Maurício foi batizado num sábado de 30 de novembro de 1879, na igreja de São Pedro de Miragaia. A igreja ocupa o local de um templo anterior, possivelmente de origem medieval, refletindo a longa história da área de Miragaia, uma das mais antigas do Porto. Os padrinhos de batizado do nosso avô foram Manuel José Carneiro, morador no lugar de São Domingos, no Porto, provavelmente era amigo da família dos nossos bisavós, e o nosso tio-avô, Acúrcio de Azevedo Vieira, estudante, solteiro e morador também na Rua da Bandeirinha. Irmão do nosso avô, o nosso tio-avô, foi um dos 12 filhos do nosso bisavô António José Vieira Júnior. Acúrcio de Azevedo nasceu às 7 da manhã do dia 2 de maio de 1869, foi padrinho dele Agostinho Francisco Nelo Casado, negociante, e a madrinha foi a dona Rita de Cássia de Sousa Azevedo, que era sua avó materna. Segundo o que conseguimos apurar, na sessão de sábado do dia 30 de janeiro de 1909, da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o avô foi proposto pela maioria dos votos da mesa requerente para o exercício do cargo escriturário de segunda classe, do quadro geral, dos empregados de secretaria e contabilidade da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Na realidade, o avô foi amanuense de 1906 a 1910. Um amanuense, também conhecido como copista, era uma pessoa que se dedicava a copiar textos e documentos à mão. Essa profissão era muito comum antes da invenção da impressora, que iria ser inventada em 1938 por Chester Carlson, mas nessa época os livros e outros documentos precisavam ser copiados manualmente para serem reproduzidos. Segundo a Santa Casa da Misericórdia do Porto. No processo de colaborador de Maurício de Azevedo Vieira constam os seguintes elementos: amanuense extraordinário em serviço no Hospital Geral de Santo António desde 1 de fevereiro de 1906. Concorreu ao cargo de amanuense de segunda classe, com a idade de 29 anos, datado de 13 de janeiro de 1909.
Em 8 de fevereiro de 1909 passou a exercer funções nas repartições centrais. O avô também exerceu a sua atividade no Asilo de Cegos São Manuel, no Porto. O Asilo de Cegos São Manuel, atualmente é conhecido por Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde, é uma instituição com uma rica história, dedicada ao apoio e cuidado de pessoas com deficiência visual. O seu vencimento era 230 mil réis anuais pagos em duodécimos, sendo 173 mil réis de categoria e 57 mil réis do exercício. Aos dias de hoje, o avô Maurício receberia o equivalente a cerca de 4.370 euros, aproximadamente por ano. É importante notar que este cálculo fornece uma estimativa baseada na desvalorização da moeda e não considera outros fatores económicos que também influenciam o poder de compra ao longo do tempo. O avô foi dispensado do serviço em 17 de junho de 1910 por abandono do lugar. Foi nessa altura, julgamos nós, que o avô se apaixonou pela nossa avó, que acabara de ter um filho de uma relação com um homem que não o assumiu. O estigma de ter nas mãos um filho bastardo castigou-a fortemente. O poder do amor, aquele amor de antigamente, levou o nosso avô a largar tudo e a fugir com a sua amada para Lisboa, onde assumiu e criou o nosso tio Armindo. Desse amor, que a morte encerrou poucos anos depois, nasceram mais 4 filhos. Estamos em crer que os pais do nosso avô, nossos bisavós, seriam de classe média baixa, uma vez que tanto o avô Maurício quanto o seu irmão Acúcio de Azevedo estudaram, que na época imaginamos nós, que não seria para todos o acesso à escola. O nosso avô faleceu com 69 anos, às 3h30 na madrugada de segunda-feira do dia 26 de julho de 1948, com arteriosclerose, na casa da Rua da Mãe de Água 49 Reis do Chão Esquerdo, em Lisboa, e foi sepultado no cemitério do Lumiar. À data da sua morte, o avô era empregado da Companhia Original dos Cereais de Portugal, designada por A Nacional, exercendo um cargo de chefia na contabilidade da companhia. O pai tinha feito 18 anos umas horas antes no domingo dia 25, já trabalhava, tinha como profissão na altura, empregado do comércio. 5 dias depois, no dia 31 de julho, um juiz do 3º Tribunal Civil da Comarca de Lisboa declarou com honra que o tio Fernando passaria a ser cabeça de casal, passando a ser o responsável pela família. Curiosamente, no dia do falecimento do nosso avô, o presidente norte-americano R.C. Truman assinou a Ordem Executiva 9.981, que aboliu a discriminação racial nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Este foi um marco importante no movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. Mas voltemos a 1946 e ao que se seguiu. Foram 2 anos que se abateram sobre a nossa família como uma tempestade impiedosa. Apenas 2 anos depois das mortes da nossa avó e da nossa tia Palmira, em 1948, o nosso avô Maurício foi arrancado prematuramente das suas vidas, deixando os seus 3 filhos órfãos, desamparados e sozinhos, sem mais nenhuma família próxima. Hoje podemos só imaginar o vazio, o abismo que se abriu sob os seus pés e o efeito que estes anos tiveram na formação do caráter e da personalidade dos homens que mais tarde conhecemos. No meio da escuridão, o tio Fernando ergueu-se, assumindo o fardo da responsabilidade familiar. Um jovem, ainda a braços com a sua própria dor, tornou-se o pilar que sustentaria os seus irmãos. Hoje, com a sabedoria do tempo, percebemos o quão precária era a situação. O destino podia tê-los atirado para um caminho sombrio, um labirinto de dificuldades e incertezas. Mas a educação, a herança preciosa deixada pelos nossos avós, foi a bússola que os guiou. A dedicação ao trabalho, a resiliência inabalável e a determinação de vencer os desafios impostos pelo destino. Foram estas as armas que os nossos antepassados empenharam contra a adversidade. E venceram. Anos mais tarde, em 1954, o nosso tio Fernando Vieira viria a escrever um poema dedicado à sua mãe, a nossa avó, que se tornou o seu poema mais reconhecido, presente no seu 2º livro Raízes. Publicado em 1955 pela editora Maralto, o livro foi muito bem aclamado pela crítica, que considerou a sua poesia marcada por uma profunda reflexão sobre a condição humana, a natureza e a espiritualidade. O poema Aconteceu Poesia foi interpretado por nomes como João Vilaré, Varela Silva, Simone de Oliveira e Vítor de Souza, entre muitos outros, e reflete bem esse período e a falta que a nossa avó fez a todos eles. Aconteceu Poesia, aqui interpretado por Vítor de Souza. A poesia não é tão rara como parece. Na mais ínfima das coisas, a poesia acontece. Aconteceu poesia quando nos teus olhos cor do céu vi o pedaço de céu que me cabia. Aconteceu poesia quando as tuas mãos, numa carícia vaga,
moldaram no meu rosto o ar de angústia que o tempo não apaga. Aconteceu poesia quando nos teus olhos, cor do céu, vi o pedaço de céu que me fugia. Até no dia em que morreste, mãe, aconteceu poesia. Em 1948, Lisboa vivia sob o regime do Estado Novo, liderado pelo ditador António de Oliveira Salazar. O cotidiano da cidade refletia as características da época, com uma mistura de tradição e modernização, e as marcas da Segunda Guerra Mundial ainda presentes. Depois do funeral do avô Maurício, em 13 de novembro de 1948 existiu um Conselho de Família. O Conselho estava intrinsecamente ligado ao regime da tutela, previsto no Código Civil de 1867, que vigorava na época. Este órgão colegial desempenhava um papel crucial na proteção dos interesses de menores e incapazes. Era composto normalmente por membros da família, geralmente parentes próximos, amigos e vizinhos, designados pelo tribunal. A função do Conselho era supervisionar a atuação do tutor, que era o tio Fernando, garantindo que este cumpria as suas obrigações legais e administrativas. Lembramos que, muito embora o nosso pai António Carlos tivesse 18 anos nessa altura, era ainda menor, uma vez que a maior idade na época era aos 21 anos. O tio Álvaro, embora já tivesse 22, maior de idade portanto, mas o mais velho era mesmo o tio Fernando Vieira, pois tinha 25 anos e já era casado nessa altura. O Conselho foi composto por Maria de Oliveira Baeta, solteira, costureira e moradora da Rua da Mãe de Água 47, José Augusto Pereira, solteiro, empregado de escritório e morador no quinto andar da Rua Joaquim António de Aguiar 66, Dr. Eurico Chabi Pires, solteiro, morador na Rua da Mãe de Água número 49, Guilherme Vieter Ribeiro, solteiro, funcionário na Escola Politécnica da Faculdade de Ciências, Maria Fernanda Maia, solteira, costureira, residente no 47 da Rua da Mãe de Água. Eram todos eles amigos e vizinhos da nossa família, foram convocados por não haver outros parentes próximos. Estes são os dados que temos ao dia de hoje, no ano de 2025. Mas esta pesquisa está longe de estar terminada. E jamais terá um fim. Neste documento usamos a recente tecnologia de inteligência artificial para criarmos esta voz que ouvem e para criar algumas das imagens que puderam aqui ver. Usamos unicamente informações que conseguimos confirmar com a consulta de documentos originais. Não queríamos ter apenas uma ideia, queríamos ter a certeza de que toda esta gente, do qual há poucos meses nem sabíamos os nomes, fizeram de facto parte da história da nossa família, e conseguimos. Hoje sabemos com exatidão de onde vêm parte dos nossos genes, sabemos que temos o dor no sangue. Tivemos acesso a dados extraordinários. Moradas, datas, nomes, locais icónicos e acontecimentos. Por vezes quase conseguimos visualizar os nossos bisavós a passear nas margens do Douro com os seus 12 filhos. Ou a aristocracia da nossa trisavó Rita ao entrar na igreja para mais uma missa de domingo. Foi a curiosidade que nos trouxe até aqui, e acreditamos que não será algo que nos é exclusivo, haverão certamente outras pessoas, sejam os nossos filhos e netos, ou de outros ramos da família que hoje desconhecemos, que um dia irão ter a curiosidade de conhecer a nossa história passada, a presente e a futura. Se chegaste até aqui, talvez tenhas no sangue a nossa matriz ou apenas curiosidade. Então que te inspira a fazer o mesmo pela tua árvore genealógica. A quem um dia queira continuar esta história, queremos dizer que foi para vós que a fizemos. Os links, para descarregar a versão em áudio e o PDF, estão em baixo na descrição. Os irmãos Carlos e Pedro de Azevedo Vieira.